Bom dia, Celdinho, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, dentro do possível, se cuidando, cuidando dos sentimentos e cuidando dos pensamentos. Hoje, o nosso tema hoje tem a ver, sabe, fermento? É, fermento que a gente coloca para o bolo crescer? Pois é. Se a gente não colocar fermento, o que que acontece? O bolo, ó, murcha. É, tem que saber colocar a dose certa do fermento, porque senão pode também estragar o bolo. Mas o que que tem a ver fermento, Maris, com o Evangelho segundo o Espiritismo? Ah, espera aí, que você já vai descobrir junto comigo. Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos lá? Então vamos fechar os olhos, né? Vamos relaxar e dizer assim juntos: Senhor Jesus, Sheila, Meimei, Deus nosso Pai, agradecemos por esse momento que passaremos agora juntinhos estudando o teu Evangelho. Ampara a cada um de nós para que possamos aproveitar bastante este momento. E é assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo. Graças a Deus. Hoje tem história? Tem, sim, senhor. Então vamos ouvir agora a história de Célia Xavier Camargo, pagando o mal com o bem. Vamos lá? Certo dia, gente, o Orlando, ele estava indo para a escola, correndo, preocupado com a hora. De repente, ele encontrou um grupo de colegas e no meio daquele grupo tinha um menino, o Pedro. O Pedro não gostava do Orlando, assim, gratuitamente. Afinal de contas, o Orlando não tinha feito nada para ele. Mas ele tomou uma antipatia do Orlando e quando ele podia e até quando não podia, ele perturbava o Orlando em qualquer lugar. Gostava de constranger mesmo, humilhar o Orlando. E aí, quando o Orlando viu, ele ficou logo preocupado, né? Sabe o que aconteceu? Nossa, assim que o Orlando passou perto do Pedro na calçada, gente, não deu outra. O Pedro pegou a mochila do Orlando e jogou longe. É, jogou mesmo e ficou rindo da cara dele, sabe? Humilhando, querendo menosprezar o Orlando desse jeito. O que o Orlando fez? Graças a Deus que ele não fez nada. Ele respirou fundo, esperou o pessoal passar, pegou a mochila dele do chão e continuou o caminho dele até a escola. É, ainda bem, gente, que o Orlando era um menino tranquilo, viu? Mas teve episódio lá na escola, contar para vocês. Teve um dia lá na escola, todo mundo, a turma inteira, prestando atenção na professora. Ela estava colocando lá um texto no quadro, todo mundo copiando. E do nada, gente, do nada, O Pedro levantou, gente, jogou, pum, todo o material do Orlando no chão. Nossa, a turma inteira levou um susto, inclusive a professora, que arregalou os olhos dela assim. O que está acontecendo? Quando ela olhou, estava lá todo o material do Orlando no chão. A turma caladinha. Tinha gente até querendo rir, né? Porque sempre tem esse pessoal que acha graça dessas coisas totalmente sem graça. O que aconteceu? O de sempre. O Orlando sempre manteve a tranquilidade, gente. Ele falou para a professora que ele sem querer esbarrou e caiu tudo no chão. Aí ele se abaixou e catou todo o material, todo mundo olhando para ele. E o Pedro rindo junto com os colegas, debochando. E teve um dia que foi muito triste mesmo. O Orlando estava passeando de bicicleta lá pelo bairro, de boa, tranquilo, quando de repente vinha o grupo do Pedro no sentido contrário, mas não deu para Orlando desviar. O grupo do Pedro correu muito e alcançou o Orlando. Ah, gente, nossa, que situação! O Orlando sozinho para aquele bando de meninos enfurecidos, inclusive
o Pedro, o principal, aquele que tinha mais implicância com Orlando. O que eles fizeram? Ah, eles tiraram o Orlando da bicicleta. O Pedro encurralou o Orlando no muro e disse que ia bater nele. O Orlando olhava para o Pedro arrasado e não dizia nada, embora as lágrimas escorressem dos olhos dele. E o Pedro, com muita raiva, dizendo: Anda, anda, Orlando, luta, anda, seu covarde. E os amigos do Pedro ali, colocando mais lenha na fogueira, querendo mesmo que o Pedro batesse no Orlando. E foi o que aconteceu. Graças a Deus apareceu um adulto, um homem, e foi esse homem que acabou com aquela briga, porque assim que ele se aproximou e os meninos viram, saíram correndo, os meninos e o Pedro, né? E lá ficou no chão o Orlando jogado. O moço se aproximou, levantou Orlando, olhou se tinha algum ferimento grave, se estava tudo bem, e perguntou para ele: Menino, o que está acontecendo? Por que eles fizeram isso com você? Você quer que eu vá atrás deles? E o moço ficou admirado, porque Orlando respondeu que não. Não, moço, não precisa não. Tá tudo bem. Eu estou bem agora. Muito obrigado. O moço se ofereceu até para levar o Orlando em casa. E uma situação inesperada acontece no dia seguinte. No dia seguinte, o Orlando foi na rua para a mãe dele resolver algumas coisas. E sabe quem ele encontrou? O Pedro. O Pedro vinha de bicicleta, na mesma calçada. Vinha de bicicleta, correndo, e no guidão da bicicleta tinha um saco de supermercado. Eu acho que ele tinha ido fazer compras para a mãe. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que o Pedro foi consertar a sacola no guidão para não cair, né? Gente, ele não percebeu que na calçada tinha um baita buraco e a bicicleta, caiu no buraco. Caramba! Quando Orlando viu, correu para ajudar, porque o Pedro tinha caído da bicicleta, rolou calçada abaixo, era bicicleta de um lado, era sacola de supermercado de outro, cenoura, batata, tudo no chão. Ai, nossa, o Pedro ficou assustado, né, gente? Apavorado. E quando ele viu que o Orlando se aproximou, mais apavorado ele ficou ainda. Quando Orlando chegou bem pertinho do Pedro para ajudar, ele viu que o Pedro tinha até um corte aqui na cabeça, estava até sangrando, gente. E o Pedro estava com muita dor, era dor nas costas, dor na perna, nossa, estava todo arranhado e aquele machucado na cabeça. Ainda bem que o Orlando apareceu para ajudar, né, gente? O Orlando perguntou para o Pedro se ele queria que o Orlando acompanhasse ele até a UPA, justamente para fazer um curativo, para limpar aqueles ferimentos. Mas aí o Pedro ficou todo sem graça, levantou com a ajuda do Orlando e disse que não foi nada não, foi só um susto. Eu vou para casa e lá em casa minha mãe passa um remédio, limpa, tá tudo bem, tá tudo bem. O Orlando ali ajudando e o Pedro desconfiado, sem entender nada. Afinal de contas, não era ele que vivia implicando com Orlando? E agora era o Orlando que estava ajudando ele? Que coisa estranha. Será que o Pedro perguntou para o Orlando por que ele estava ajudando ele? Vocês perguntariam? Vocês achariam estranho? E foi isso que aconteceu, gente. O Pedro estava ali perplexo, sem entender nada e perguntou mesmo. Perguntou para Orlando: Orlando, olha só, por que você está tão bondoso comigo? Eu sempre detestei você, sempre te tratei mal, sempre fiz tudo para te desafiar, para te humilhar. E por que você agora está me tratando bem desse jeito? O Orlando olhou bem para os olhos do Pedro e disse o seguinte: Olha, Pedro, eu estou fazendo isso porque eu aprendi que não se deve retribuir o mal com o mal. E naqueles minutozinhos de conversa, o Pedro ficou pensando, olhando para Orlando, e aí perguntou também para ele: Então é por isso que você
nunca aceitava uma provocação minha, que você nunca reagiu para me bater também, que você nunca reclamou, nunca falou nada? E assim, a caminho de casa, Orlando acompanhando Pedro para levar a bicicleta e os legumes, foi conversando com ele, dizendo que ele era espírita, que ele frequentava a evangelização e que na evangelização ele havia aprendido, através das lições que Jesus trouxe para a gente, que nós não devemos retribuir o mal que as pessoas fazem para nós com o próprio mal, que a gente deve retribuir o mal com o bem. O Pedro foi escutando o Orlando falar e aí ele percebeu, né, que ele nunca tinha conversado com Orlando, que ele nem conhecia Orlando direito, que ele nem sabia o que Orlando pensava, como Orlando era, enfim, que ele não sabia nada do Orlando e que ele tratava Orlando mal sem nenhum motivo. E chegando perto de casa, o Pedro agradeceu a Orlando pela ajuda. Na semana seguinte, quando Orlando foi para a evangelização infantil, lá no Celdinho, sabe quem ele encontrou? Ele encontrou o Pedro. Pagar o mal com o bem. Não é fácil não. Prestou atenção na história do Orlando e do Pedro? Uma perguntinha para você e para mim também. Como nós reagimos quando alguém age conosco assim como o Pedro agiu com Orlando? Sempre implicando, sempre agredindo. Como a gente reage? Bom, eu não sei vocês, mas eu devo admitir que eu tenho dificuldade de agir assim como Orlando. Quando alguém me trata mal, assim, logo de início, dá uma vontade de reagir, né? Não que a gente vai partir para briga física, para agressão, mas que dá vontade de dar uma resposta. Ah, isso dá. Porém, a gente já sabe que isso não é o melhor caminho, não é verdade? Nós vimos hoje, por exemplo, que se o Orlando agisse de outra forma, se ele correspondesse às expectativas do Pedro, o que aconteceria, gente? Vocês não sabem qual era a expectativa do Pedro? Não. O que o Pedro queria era justamente que o Orlando reagisse, que ele também batesse no Pedro, que ele também tomasse uma atitude bem drástica, bem agressiva. Assim, né? O Pedro se sentiria à vontade para fazer o que quisesse, afinal de contas, estaria se defendendo. Mas não foi isso que o Orlando fez. A todo tempo, o Orlando teve uma outra atitude. Uma atitude que deixou até o Pedro assim meio confuso. Uma atitude que fez até o Pedro, ao final da história, mudar de comportamento. Pelo menos tentar, não é mesmo? O que o Orlando fez, gente? Qual foi a atitude do Orlando? Qual foi a postura que o Orlando tomou que mudou o rumo dessa história? Ele colocou o fermento. Mas que fermento? O fermento do amor. É isso aí. O Orlando colocou o fermento do amor. Porque se ele colocasse o fermento da vingança, o fermento do ódio, da raiva, se ele revidasse, essa massa ia crescer, mas de um jeito bem complicado, não é mesmo? Afinal de contas, o fermento é o ingrediente que nós colocamos, por exemplo, nas receitas do bolo, para quê? Para a massa crescer. Então, imaginem se Orlando tivesse uma atitude bem diferente da que ele teve na história. E nós? Será que nós tomamos uma atitude igual a do Orlando? Colocamos o fermento do amor nesta massa? Ou nós agimos de uma maneira diferente, colocando o fermento fora da validade, na dose errada e agimos totalmente ao contrário do Orlando, com vingança, com raiva, com ódio? E quando agimos assim, que bolo que sai, gente! Um bolo solado, um bolo duro, não é verdade?
bem ruinzinho. Pois é. Claro, gente, que esse fermento é uma forma simbólica de exemplificar as nossas atitudes. As nossas atitudes e os nossos atos, eles vão dar em algum resultado. Podem ser bons ou podem ser ruins. E é claro que comportamentos ruins só trazem coisas ruins. Comportamentos bons trazem coisas boas. Bom, eu trouxe um quadro aqui para a gente pensar como que a gente tem reagido diante de algumas situações. Vamos ver? Numa situação de briga, assim como nós vimos lá na história, o Orlando e o Pedro, os nossos amigos estão brigando na escola. Qual é a nossa atitude? A gente alimenta ali a briga, a gente coloca aquele fermento, né? É isso aí, vamos brigar, bate, ele fez isso, aquilo outro. Ou a gente leva o fermento da união. Não, gente, não vamos brigar, vamos conversar, calma. A gente chama um adulto para ajudar a separar os colegas? Qual é a nossa atitude? E uma situação onde nós somos ofendidos? Quando alguém xinga a gente, quando alguém nos maltrata, né? Nos trata assim de uma maneira ofensiva, qual é a nossa atitude? A nossa atitude é uma atitude também de ofender, de agredir? Ou a gente procura respirar fundo, porque é difícil, né? Procura respirar fundo e exercitar aquilo que Jesus ensinou pra gente há muito tempo. O que Jesus ensinou pra gente? Esqueceu? Vou lembrar. Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos. E aí, quando a gente ouve isso, é muito complicado, né? Como que eu vou confiar numa pessoa? Exemplo do Pedro e do Orlando, né? Como o Orlando ia confiar no Pedro, sendo o Pedro uma pessoa tão agressiva que tratava tão mal o Orlando? É claro que Jesus está dizendo assim pro Orlando e para todos nós: olha, pode confiar no seu inimigo, naquela pessoa que te trata mal, que te ofende, tá? Não é isso, não. O que Jesus está querendo dizer para a gente é que a gente não deve tomar a mesma atitude que aquela pessoa tem. Que não é porque ela age daquele jeito errado que a gente vai agir do mesmo jeito. Nós não temos que fazer a mesma coisa que o outro faz só porque ele faz aquilo conosco. Que existem outras formas da gente se defender sem ser tomando a mesma atitude errada que aquela pessoa toma. E a gente sabe muito bem disso, né? A gente sabe que violência gera o quê? Violência. Que se eu coloco lá um fermento que não tá muito bom, que tá estragado, qual é o resultado? Um bolo solado. Então, gente, se nós não queremos bons resultados, nós vamos optar por ações e atitudes que não são boas. Mas se nós queremos bons resultados, se nós queremos resolver as situações da maneira correta, nós devemos também ter boas atitudes, atitudes corretas. E é isso que Jesus fala para gente, que a gente deve procurar esquecer o mal que nos fizeram, não revidar. A gente às vezes até guarda dentro da gente a raiva, às vezes, né, natural, né? Mas que a gente não alimente mais ainda essa raiva, que a gente procure não revidar, já é um começo, já é o início de um exercício. É claro que a gente de repente vai ter dificuldade de sair por aí abraçando todo mundo, né, gente? Mas a gente pode já exercitar essa questão do esquecimento do mal que nos fazem, não ficar alimentando a raiva do nosso colega, do nosso vizinho, é procurar até fazer uma prece pelo nosso inimigo, né? Aquela pessoa que nos trata mal, e prece pela gente também, para que a gente tenha força, justamente para não revidar, para não tomar uma atitude que depois a gente vai até se arrepender, porque a gente sabe que está errado. Então, quando Jesus fala para a gente amar o nosso inimigo, é até para a gente também considerar que nós também erramos, que nós também precisamos do perdão das pessoas, né? E que as nossas atitudes podem ser atitudes que venham ajudar
aquelas pessoas de alguma maneira. No exemplo do Orlando, gente, o Orlando, com essa atitude que ele teve de não revidar o mal com o mal, mas revidar o mal com o bem, fez com que o Pedro se surpreendesse com a atitude dele e parasse para pensar por que que o Orlando agiu assim. E isso fez justamente o Pedro se modificar, né? Se o Orlando agisse de uma maneira agressiva, aquilo nunca ia acabar. Ia sempre um agredir o outro. Mas a maneira com que o Orlando tratou o Pedro naquele dia, quando o Pedro cai da bicicleta e o Orlando vai lá ajudar, foi justamente a demonstração que faltava para o Pedro parar e perceber: caramba, por que que eu trato as pessoas, o Pedro, desculpa, gente, o Orlando desse jeito? Por que que eu maltrato o Orlando? Por que que eu trato ele com essa agressividade toda? E por que será que ele não me trata desse jeito? Outra questão também importante é a gente lembrar que todos somos irmãos, né? Todos somos irmãos. E, poxa, é tão bom um irmão que trata bem o outro, que se dá bem com o outro. E com certeza um dia a humanidade inteira vai se ver como uma grande irmandade, uma grande família. E todos nós teremos atitudes boas, né, uns com os outros, de solidariedade, de amizade, de compreensão, de perdão. E se Deus quiser, a gente tá sim se esforçando e caminhando para isso. Então, que tal essa semana fazermos um esforço, um exercício de utilizar o fermento do amor, o fermento da esperança, do amor, da compreensão, do perdão, da fraternidade. Só fermento bom. Vamos lá? E assim chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Então vamos agradecer? Vamos lá? Senhor Jesus, Sheila, Mimei, Deus nosso Pai, muito obrigada por esse estudo de hoje, por estarmos aqui juntinhos. Ampare a cada um de nós, que possamos ter uma boa semana e daqui para frente, Senhor, pensarmos melhor nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos sentimentos que alimentamos, para que possamos agir dentro das orientações que Jesus nos trouxe. E assim, Senhor, agradecidos, pedimos a tua permissão para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa semana.